Olá meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Teologia Adventista, onde nós estudamos a nossa Bíblia através da lição da Escola Sabatina. E nesse trimestre nós estamos estudando, analisando o livro de Josué, extraindo lições de fé do livro de Josué. E nós estamos aqui mais uma vez na lição número 4 para estudar o conflito por trás de todos os conflitos. Você nota que hoje nós estamos em um ambiente um pouco diferente, não é mesmo? Nós não estamos no estúdio, mas estamos no estúdio de Deus em meio à natureza. Nós queremos hoje analisar de forma mais profunda esse assunto do grande conflito à luz da história de Josué, e nós traremos aqui o capítulo 5 e o capítulo 6 de Josué. Então que você estude o capítulo 5 e o capítulo 6 de Josué, porque esses capítulos serão os capítulos base para a nossa reflexão. Que você seja ricamente abençoado, é uma grande alegria ter você conosco e poder estudar a Bíblia junto com vocês. Que a graça e a paz de Jesus seja multiplicada na sua vida e na vida da sua família, e você possa aprender hoje detalhes que até no entanto você não tinha talvez aprendido. Então nós vamos agora olhar para o mapa mental. Você tem na tela aí o mapa mental, lição 4, o conflito por trás de todos os conflitos. E nós vamos agora ver qual o objetivo do autor da lição dessa semana. O objetivo do autor dessa semana é apresentar que Deus é o verdadeiro guerreiro do seu povo. O Senhor dos Exércitos é aquele que luta não apenas em batalhas humanas, mas no grande conflito entre o bem e o mal, e ele convida o seu povo a confiar, a obedecer e a permanecer ao seu lado nessa guerra espiritual. Então a lição dessa semana vai falar sobre a grande guerra intergaláctica, a verdadeira guerra nas estrelas, o conflito cósmico que existe entre as forças do bem e as forças do mal. Agora você precisa entender que a guerra e o grande conflito entre o bem e o do mal não é uma força antagônica no sentido de que a força do bem tem a mesma força do mal, ou que o mal são forças opostas em que o mal tem mais o mesmo tipo de poder que as forças do bem. Não, não é assim. Deus ele tem um poder soberano, Deus ele tem o poder acima de todas as coisas, e nós veremos nessa lição que Deus não é apenas um observador, mas ele é um participante ativo na história que quer garantir que a justiça no fim vai prevalecer, ou que a justiça prevalecerá. Então nós vamos agora olhar para a parte de domingo, e na parte de domingo nós vamos esclarecer aqui um pouco sobre o príncipe do exército do Senhor. Quem é esse grande príncipe do exército do Senhor que aparece na parte de domingo? Pois bem, nós vamos ler aqui o texto de Josué, capítulo 5, verso 13 e o verso 15, até o verso 15, melhor dizendo. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então nós precisamos entender o contexto. Josué tinha atravessado já o rio Jordão com todo o povo, e agora ele separa um momento para buscar força de Deus. Ele olha aquela cidade e ela é intransponível, muralhas muito bem fortificadas, guerreiros muito bem treinados, armamento em que o povo de Deus não tinha. Josué agora se coloca em uma circunstância que ele precisa demonstrar fé. E o que ele faz então? Ele busca a ajuda do Senhor. E ele olha e vem um ser sobrenatural, um ser magnífico, e esse ser tem uma espada nua em tuas mãos. Josué não sabe se ele é amigo ou inimigo, então ele pergunta, ele diz, olha, respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Que diz meu senhor ao seu servo? Josué pergunta àquele ser maravilhoso. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. E assim fez Josué. Então, olhem só, nós temos aqui uma descrição bem parecida com aquela que acontece em Êxodo 3, quando Deus aparece na sarça ardente, ele se revela a Moisés, chamando Moisés para cumprir a sua missão. Mas nós precisamos descrever aqui um pouco o que está na pergunta 1, porque a pergunta 1 diz assim, o que esses textos dizem sobre o contexto da conquista de Canaã? Ora, a conquista de Canaã está sob uma perspectiva que ela é teológica, mas também é uma perspectiva espiritual. A guerra não é apenas uma guerra territorial, ela é uma guerra também espiritual. É uma extensão da luta do próprio Deus pela fidelidade, pela obediência do povo, mas também destruindo as forças do mal. É uma luta do próprio Deus
pela santidade e pelo cumprimento de suas promessas. Ele quer cumprir as promessas, mas ele precisa se mostrar, se revelar para os seus filhos. Antes de tomar Jericó, Josué ele precisa reconhecer que a liderança ela é de Deus e que a vitória pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor e a vitória também pertence ao Senhor. E ele quer deixar isso bem claro para nós ao relatar aqui a sua história. Então, quando nós vamos para os próximos textos sugeridos na lição e a pergunta 2, nós vemos que na pergunta 2 sugere ler Josué capítulo 5, verso 14, 15, 2 Reis 6, 8, 17, Neemias 9, verso 6, Isaías 37, verso 16. E aqui é perguntado para nós quem é o príncipe do exército do Senhor. Na Bíblia, o príncipe do exército do Senhor também é chamado de Miguel. Por exemplo, em Daniel capítulo 10, nós temos ali falando que Miguel é o príncipe do exército do Senhor. Vamos então aqui fazer um suplemento teológico daqueles que nós sempre trazemos aqui no nosso canal, para que você saiba explicar à base da Bíblia quem é Miguel e que Miguel realmente é uma referência ao Filho de Deus. O próprio Jesus ele assume o nome também de Miguel na guerra contra o mal, quando Satanás se rebela contra Deus lá em Apocalipse 12, ele apresenta-se com o nome de Miguel em outros momentos na Bíblia. Vamos ver aqui então quem é Miguel, quem é o príncipe do exército do Senhor. Miguel é um príncipe, é um ser sobrenatural superior aos outros anjos. Ele tem mais força que os outros seres sobrenaturais, como descreve ali em Daniel capítulo 10, quando o anjo Gabriel vem até Daniel para lhe dar a informação que ele necessitava para responder a sua oração. Ele é impedido pelo príncipe da Pérsia, e esse príncipe da Pérsia não se refere ao rei Ciro, veremos daqui a pouco. Esse é um ser sobrenatural, e Miguel ele se coloca para ajudar Gabriel, ou seja, ele tem mais força que Gabriel, ele tem mais força que o príncipe da Pérsia, que é uma referência a Satanás, ou seja, não pode ser apenas um anjo. O nível de força e poder é superior aos outros. Nós veremos aqui, quando nós vamos em Judas capítulo 1, verso 9, fala assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Então nós temos aqui que anjo Miguel, ele é um arcanjo, ele também é um arcanjo. Quando nós vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, nós temos o texto revelando que o arcanjo é o mesmo Senhor Jesus quando volta nas nuvens dos céus. Olhem só o que diz ali: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós temos então que Miguel é o arcanjo, apresentado aqui em Judas 1, verso 9, e nós temos aqui falando que na volta de Jesus, o arcanjo é quem vai chamar a Jesus, o arcanjo é quem vai chamar os mortos à vida. Quando você vai para João 5, 25, diz assim: em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então no texto nós temos que o arcanjo vai chamar as pessoas pelo nome e elas ressuscitarão. A voz do arcanjo vai trazer de novo a vida àqueles que morreram em Cristo. E no capítulo João 5, verso 25, nós vemos que o Filho de Deus é quem chama a vida àqueles que estão mortos. Então, olhem só o que nós temos aqui. A obra do Filho de Deus e do arcanjo Miguel é a mesma nesses textos que foram descritos. Logo, nós podemos concluir que ambos são a mesma pessoa. Ou dizermos então o que está em Daniel 12, verso 1 a 2, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Está vendo? Príncipe é apresentado em Josué capítulo 5, mas também em Daniel 12 aparece o grande príncipe do exército do Senhor, que também é chamado de Miguel, que também é chamado de arcanjo em Judas 1, 9, e arcanjo é aquele que chama as pessoas da morte para a vida na volta de Jesus. E também João 5 diz que o Filho de Deus é o mesmo arcanjo, o mesmo que chama os mortos à vida, que ressuscita os mortos em sua volta. Então nós temos aqui o relato mais completo e vamos ler novamente o verso 1 e o 2 para que você entenda. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no seu livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então nós temos esses vários textos que apresentam Jesus voltando
e apresentam também a similaridade entre o príncipe do exército do Senhor, Miguel, o arcanjo e o próprio Jesus. Então Miguel é um título para o Senhor Jesus, porque os dois exercem a obra de ressurreição dos mortos. Miguel é a função que o Filho de Deus exerce, a função de Sar. Sar é a tradução da palavra príncipe no Antigo Testamento. Príncipe é Sar em hebraico, que significa comandante, chefe, né, o comandante do exército do céu na luta contra o mal. Daqui a pouco veremos um pouco mais sobre essa questão do príncipe e exército e Sar. Existe uma crítica aos adventistas do sétimo dia de serem seita por dizerem que Jesus é Miguel, ou que Miguel é também o mesmo Filho de Deus, porque eles dizem que Miguel é um anjo, que nós estaríamos rebaixando Jesus ao nível de anjo, mas não é por aí. Olhem só, quando nós dizemos essa afirmação, nós temos base bíblica e teológica para poder dizer isso. Somos acusados pelos nossos irmãos protestantes e católicos de sermos uma seita. E eles dizem, esse príncipe Miguel, ele não pode ser o Senhor Jesus porque ele é um anjo, e um anjo é uma criatura. Mas um Sar realmente pode ter natureza divina ou é apenas uma criatura celeste? Todas as vezes que aparece a palavra Sar na Bíblia, nunca se refere a um rei, mas se refere a um príncipe e se refere a um comandante, a um chefe de exército. Vamos analisar aqui. Quando esse príncipe do exército do Senhor aparece para Josué, como também quando ele aparece para Moisés, ele diz que o lugar em que eles estavam era a Terra Santa. Então o local onde esse ser aparece se torna um lugar santo. Será que um anjo poderia fazer com que o lugar se tornasse santo? Ele é um ser sobrenatural que a Bíblia diz que ele aceita a adoração. Porque nós vimos que Josué tira suas sandálias e se prostra, ou seja, se ajoelha e adora aquele que está diante dele, que está com a sua espada nua, que aparece para Josué. O anjo não aceita adoração e ele diz que só Deus deve ser adorado. Onde nós vemos isso? Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 19, verso 9 e 10, nós temos um momento em que o anjo aparece para João, lhe dando a revelação do Apocalipse, e nós temos ali que ele se prostra diante do anjo para adorar e o anjo não aceita adoração. Olhem só o texto. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus? Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós temos que, aqui na Bíblia, que um anjo ele nunca aceita adoração. Se esse ser, que é o príncipe do exército do Senhor, Yahvé Sevaot, o Senhor das guerras, né, o Senhor dos exércitos, se ele aceita adoração é porque não se trata de um mero anjo, mas sim do Senhor dos senhores, o Senhor Jesus. Então, Miguel, que significa Micael em hebraico, literalmente significa quem é como Deus. Então, na luta entre as forças do mal, Jesus ele assume uma forma de Miguel, ou seja, o único que é como Deus. Satanás queria ser como Deus, ou queria tomar o lugar de Deus, colocar o seu trono acima do trono de Deus, mas Jesus ele assume a forma de Miguel e diz, quem é como Deus? Ou seja, o único que é como Deus sou eu, o único que pode receber adoração sou eu, e eu destruo você. Eu, com a minha força, com o meu poder, removo você do céu e expulso você do céu. Veremos isso na sequência. Olhem só que interessante então. Então, com base que nós aprendemos até agora, quem é Miguel? Na conclusão, então, tiramos que a própria divindade se apresenta como Sar, o comandante, o capitão. Jesus está aqui em sua forma pré-encarnada e aparece para Josué como o príncipe do exército do Senhor. Miguel é o título de guerra dado ao Filho, pois ele é como Deus, o Pai. O Filho de Deus, por sua própria vida, desmente as acusações de Satanás em sua própria vida. E nós então agora podemos responder a pergunta aqui número 2, quem é o príncipe do exército do Senhor? Nós vemos então que Jesus, em sua forma pré-encarnada, pois Josué o adorou, né? Nós temos aqui Josué 5, verso 14, ele prostrou-se com o rosto terra e adorou. Então esse ser é Jesus. E também é exigido dele que ele tire as sandálias dos pés. Assim como em Êxodo capítulo 3, nós vemos que a voz da sarça fala com Moisés, tira a sandália dos pés porque o lugar que você está é terra santa. Aqui o príncipe do exército do Senhor, que aparece também para Josué, pede a mesma coisa. E quando nós vamos para o comentário bíblico adventista, nós temos o seguinte relato. Esta é outra evidência de que o príncipe do exército era mais do que um anjo. Na verdade,
não era ninguém menos do que o próprio Cristo em sua forma humana. Isso está ali no volume 2 do Comentário Bíblico, na página 186. Mas também nós temos o relato do Espírito de Profecia em Patriarcas e Profetas, página 356, que diz assim: a mesma ordem dada a Moisés em Horebe, descalço os sapatos de seus pés, porque o lugar em que estás é santo, revelou o verdadeiro caráter do estranho misterioso. O estranho misterioso era Cristo, o exaltado ser que estava em pé diante do chefe de Israel, e esse chefe de Israel era Josué. Tomado de assombro, Josué cai sobre o seu rosto e o adora, né? E o adorou. Ouviu essa segurança: tenho dado a sua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos, e recebeu instruções para a tomada da cidade. Então nós temos aqui nesses textos que o príncipe do exército do Senhor é realmente Jesus Cristo, é o Filho de Deus em sua forma pré-encarnada. Mas nós vamos agora para a parte de segunda-feira e nós vamos analisar um pouquinho mais sobre isso, trazendo ainda assim um pouco sobre a guerra no céu. E nós temos aqui alguns textos. O texto que é apresentado é Apocalipse 12, versos 7 e 9. Nós veremos então um pouco mais sobre essa grande guerra intergaláctica, essa guerra nas estrelas, essas forças cósmicas que lutam, que são as forças do bem e do mal. Satanás, ele luta contra nós e Deus coloca os seus anjos, coloca o seu poder à nossa disposição para que possamos vencer nessa grande guerra. Então vamos analisar aqui alguns textos sugeridos pela lição. Nós temos Apocalipse 12, versos 7 e 9, que fala do grande conflito cósmico, da grande guerra, a grande peleja que houve no céu, quando Lúcifer foi expulso do céu. O verso 7 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar, ou o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, uma antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nós temos uma lição aqui no canal, você pode procurar na playlist. Quando nós estudamos sobre a lição sobre o grande conflito, nós explicamos isso aqui muito bem. Mas nós temos aqui, então, uma guerra no céu, uma guerra cósmica, uma guerra de argumentos, mas também uma guerra física, onde Deus, ele expulsa a Satanás do céu. E Deus aqui é Jesus Cristo, que assume o nome de Miguel com os seus anjos, ou os anjos que ficaram ao seu lado, contra Lúcifer, que é o diabo e seus anjos, né? E eles são expulsos do céu. Agora, quando nós vamos para Isaías capítulo 14, verso 12 a 14, nós temos uma explicação um pouco mais desses elementos, porque o profeta vai misturar elementos naturais com elementos sobrenaturais para explicar as forças cósmicas e essa guerra intergaláctica. Então, quando nós vamos para Isaías 14, verso 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? A palavra estrela da manhã, quando foi traduzido do hebraico, trazendo para o latim, essa palavra ficou então Lúcifer, estrela da alva, porque ele é um ser luminoso, é um ser brilhante, ele é um ser esplendoroso, porque ele era assim um anjo. Tu dizia no teu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria assumir o trono de Deus, que fica no lugar ali mais santo do céu, e queria tomar o reino de Deus. Agora, quando nós vamos para o que nós lemos, nós vemos que esses relatos então estão mesclados. Como eu disse, elementos naturais com elementos sobrenaturais, para que possamos entender a explicação das questões da esfera divina. O profeta se utiliza das guerras dos reis para falar quem está por trás dos reis, quem atua na mente dos reis. Jesus também é chamado na Bíblia de estrela da manhã, porque Jesus é a verdadeira estrela da manhã, porque Jesus é esse ser luminoso, esse ser esplendoroso. E nós vemos aqui esses dois textos em 2 Pedro 1, 19 e Apocalipse 22, 16, que diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então nós temos aqui a estrela da alma que precisa nascer no meu e no seu coração, é Jesus Cristo, não é mesmo? E Apocalipse 22, 16, que diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então Jesus é a estrela da manhã porque Jesus é um ser luminoso, ele é aquele glorioso ser brilhante e radiante, e ele é apresentado assim. E sempre Lúcifer quis tomar o lugar de Jesus, o lugar de Deus,
e ele também era um anjo, ele também tinha esse aspecto brilhante, esse aspecto radiante, por isso ele é chamado também de estrela da manhã, e do termo estrela da manhã que veio o nome Lúcifer, porque o nome Lúcifer não aparece na Bíblia, mas é uma transliteração ali do hebraico para o latim. Quando nós vamos para Daniel, capítulo 10, nós já fizemos referência a esse texto aqui, mas agora vamos lê-lo na íntegra e explicar para que você saiba pegar os textos bíblicos, apresentar para as pessoas que você está estudando a Bíblia, apresentar para aquelas que estão ali na unidade de ação, na escola sabatina, de que realmente Miguel é uma referência a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então o anjo Gabriel está se dirigindo a Daniel e está falando com Daniel. Daniel tinha visto muitas visões, ele começou a buscar o Senhor, se humilhou, vestindo roupas de saco, ajoelhando sobre as cinzas, em jejum, e ele começa a buscar o Senhor. E ele começa a buscar o Senhor por várias semanas, porque Gabriel, ele sai do trono de Deus, do local da presença do Senhor, para vir para conversar com Daniel, lhe dar consolo, lhe dar instruções. Mas ele é resistido, porque olha só o verso 13. Ele é impedido, porque no verso 13 diz assim: mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então nós temos aqui um texto que apresenta que Miguel, ele ajuda Gabriel, ele vence o príncipe do reino da Pérsia. O príncipe do rei da Pérsia não pode estar se referindo aqui a Ciro. Por quê? Porque Ciro é chamado de o rei da Pérsia, não de príncipe da Pérsia. E a palavra príncipe, como eu já disse para vocês, quando ela aparece no contexto bíblico, ela aparece como Sar. E Sar nunca se refere a rei, mas sempre se refere a um comandante, a um chefe, a um capitão de exército. E agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Quando nós pegamos então esse texto e destrinchamos os elementos, nós temos a seguinte explicação: a mente dos governantes, que são os poderosos, são disputadas pelos agentes sobrenaturais. Satanás age por trás dos poderosos, dos governantes, para conseguir os seus objetivos. E a maneira como nós temos de conhecer Satanás é por meio de profecias que tratam de reis que eram controlados por Satanás, que tinham um espírito de Satanás, e por isso as ações e as descrições desses reis nos revelam um pouco sobre a história de Satanás, sobre os bastidores do grande conflito, a grande guerra intergaláctica, a guerra das estrelas, o conflito entre o bem e o mal. Então, príncipe na Bíblia, do hebraico é Sar, e significa chefe, capitão, governador, general, comandante. Sar não se refere a um rei, nunca na Bíblia o termo se refere a um rei, mas um comandante. Como eu já disse para vocês, estou apresentando aqui para você ter isso escrito, para que você tenha isso bem nítido em sua mente. Príncipe não é um rei, né? E não se trata então de Ciro, se trata de uma força sobrenatural muito maior do que Ciro, se trata ao próprio Satanás. Então Miguel também é chamado de príncipe, também é chamado de Sar. Sar em Daniel 10 se refere a seres sobrenaturais, um ser sobrenatural do mal, pois ele resiste ao anjo Gabriel e ele faz oposição aos anjos enviados por Deus. Então o rei da Pérsia era controlado pelos mais elevados de todos os anjos maus. Satanás sempre está tentando neutralizar os propósitos de Deus. Isso foi escrito por Ellen White, com discernimento espiritual. Ela escreve na carta 201, no ano de 1899. Então você tem esse suplemento aí teológico. Para respondermos agora a pergunta 3, nós já temos embasamento, nós já temos argumento, e aí a pergunta diz assim: Josué entendeu que aquela batalha era parte de um conflito muito maior, e nós também entendemos aqui agora, ao analisarmos todos esses textos, o que sabemos sobre o grande conflito no qual o próprio Deus está envolvido. Olha só, a resposta que eu coloquei aqui é essa, e talvez ela sirva para ajudar você também a dar a resposta na sua lição da Escola Sabatina. O grande conflito é uma guerra espiritual que começou no céu quando Lúcifer se rebelou contra Deus por orgulho e desejo de poder. Ele foi expulso com os seus anjos, ele passou a lutar contra o povo de Deus, influenciando até os acontecimentos da terra. Assim, toda a batalha humana, como a de Josué, ela faz parte dessa luta maior entre o reino de Deus e o reino do mal, que vai terminar um dia com a vitória definitiva de Cristo. Cristo vai derrotar o maligno. Perceba uma coisa, a luta entre o bem e o mal nunca é uma luta de forças físicas, mas sim principalmente de força de argumento.
Porque Deus, se fosse lutar contra Satanás com a sua força, nem existiria luta. Ele apenas estalaria o dedo e Satanás seria reduzido a cinzas. Mas a grande luta e o grande conflito é uma guerra de argumentos para que você entenda quem é Deus e que Ele quer a sua atenção, Ele quer a sua adoração de forma espontânea. Você deve desejar livremente entregar a sua vida a Cristo e deixar que Ele governe todos os aspectos da sua vida. Isso que é apresentado aqui para nós no estudo de Josué e na lição dessa semana. E quando nós seguimos adiante, nós podemos ir agora para a parte de terça-feira, e na parte de terça-feira nós temos aí o título O Senhor Guerreiro. Então nós já vimos o príncipe do exército do Senhor, a guerra no céu. Agora a parte de terça-feira, o Senhor, Ele é guerreiro. E nós temos aqui alguns textos sugeridos na lição para que nós leiamos. E olhem só esses textos aqui. Primeiramente vamos para Êxodo 12, verso 12 e verso 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e farirei a terra do Egito dos primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Nós vimos isso na lição de Êxodo no trimestre passado, onde Deus se apresenta como grande guerreiro, é Ele que vence as batalhas, Ele que dá vitória ao povo de Israel, é Ele que liberta o povo de Israel do Egito. A guerra é de Deus contra os deuses do Egito e contra as forças malignas, e contra o próprio faraó. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então olha só que interessante, Deus ele luta contra o pecado. A luta de Deus não é contra o ser humano, não é contra ninguém, é contra o pecado. Mas aqueles que decidirem firmemente ficarem do lado do pecado, serão destruídos junto com o pecado e o seu originador, que é Satanás e seus anjos. Nós podemos ver isso, essa concepção ela mostra que Deus não é apenas um observador, mas é um participante ativo na história, garantindo que a justiça prevaleça. Quem destrói os cananeus é Deus e não os israelitas. Deus agora está julgando o povo cananeu que morava naquelas terras. Aquelas terras não são mais os cananeus, mas é entregue ao povo de Israel. E Deus agora está efetuando o seu juízo sobre os cananeus através de Israel, porque Deus é o dono de tudo. Ele é o Criador, Ele tem autoridade sobre a sua criação, Ele é Yahvé Sevaot, o Senhor dos Exércitos, o soberano sobre todas as forças, e Ele mostra, olha, os cananeus já tiveram suas oportunidades, a medida deles já se encheu, eu quero destruí-los porque não existe mais oportunidade de salvação para eles, porque todas as oportunidades foram dadas e eles as rejeitaram. Então, para que deixar que eles vivam e continuem causando dor e sofrimento para a humanidade? Nós vimos na lição anterior que os cananeus eram aqueles que moravam nas terras de Canaã e eles praticavam práticas abomináveis diante do Senhor, como feitiçaria, como orgias, como eles praticavam relações sexuais aos seus deuses para que assim tivessem chuvas e a terra pudesse ser fértil. Eles também ofereciam seus próprios filhos para serem queimados aos seus deuses. Então Deus é quem destrói os cananeus. Na cosmovisão hebraica, a destruição dos cananeus não é apenas uma questão territorial, mas também é um reflexo desse conflito cósmico maior entre o bem e o mal. Deus ele não governa apenas sobre aquele território dos cananeus, mas ele governa sobre todo o universo. A reputação e o caráter de Deus estão em jogo aqui. O caráter de Deus precisa ser vindicado, né? Pois ele age para demonstrar sua justiça, sua santidade e o seu compromisso com o bem. Dessa forma, a vitória sobre o mal e a justiça divina são fundamentais para a restauração da ordem e da harmonia no universo. Ele precisa destruir o pecado, e a sua guerra é contra o pecado, e contra aqueles que vivem o pecado, para que possa haver paz no reino eterno de Deus. Então ele se apresenta como o grande Yahvé Sevaot, o Senhor dos exércitos, aquele que vence as batalhas, ele que dá a vitória sobre o povo. Por isso que aqui ele é apresentado como o Senhor guerreiro, e é aquele também que vai lutar e vai dar vitória sobre o povo. Podemos ir agora para a pergunta número 4. E a pergunta número 4, o que significa dizer que Deus então é um guerreiro? Olhem só aqui a resposta. Dizer que Deus é um guerreiro significa reconhecer que ele luta em favor do seu povo, intervindo com poder para libertá-lo da opressão e da derrota e derrotar o mal. Assim, chamar Deus de guerreiro expressa sua justiça ativa. Ele combate o pecado, a injustiça e todo o poder que ameaça o seu povo, mostrando que a salvação é também uma vitória divina sobre o mal. Então, se você está atravessando alguma luta, saiba que Jesus, Senhor, é Yahvé Sevaot, o Senhor
dos exércitos, aquele que vence a guerra, ele dá a vitória para nós. E nós podemos já agora para a parte de quarta-feira, que tem como título "O Senhor lutará por vocês". Nós temos aqui na parte de quarta-feira, então, indicado os textos de Êxodo 14, verso 15, ou melhor, verso 13, 14 e 25. Olhem só esses textos. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornarias a ver. O Senhor pelejará por vós, né? e vos calareis. Ou quando nós vamos para o verso 25, emperrou-lhe as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então nós temos esses textos, nós temos também aqui a lição da Escola Sabatina dizendo no terceiro parágrafo, assim: Ellen White interpretou essa história como uma expressão do fato de que Deus não planejou que eles adquirissem a terra prometida por meio da guerra, mas pela submissão e obediência incondicional aos seus mandamentos. Veja, no primeiro estudo dessa lição do trimestre, eu expliquei para vocês que o povo tinha poucas espadas, que às vezes eles batalhavam contra o povo e pegavam ali como os despojos de guerra, mas eles eram instrumentos agrícolas para guerrear. Eles não tinham carros de guerra como tinha os cananeus, como tinham os egípcios. Eles nem tinham nem cavalos para montar, como nós vemos nos filmes. Na verdade, o cavalo foi domesticado no século IX, no século X, depois, ou seja, antes de Cristo, né? No século X antes de Cristo. Então nós vemos que eles não tinham estratégias militares. Eles precisavam realmente entender que o Senhor lutaria por eles, que o Senhor daria vitória a eles. Mas essa vitória estava vinculada à obediência e à fidelidade deles para com o Senhor. Se eles não fossem obedientes, eles não venceriam. E quando nós vamos avante, nós vemos aqui Deuteronômio capítulo 7, versos 17 e 19, trazendo essa ideia para nós. Olha só o texto. Se disseres no teu coração: essas nações são mais numerosas do que eu, como podereis desapossá-las? Delas não tenhais temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram aos teus olhos, e dos sinais e as maravilhas, e a mão poderosa e o braço estendido com que o Senhor, o teu Deus, te tirou. Assim fará o Senhor, o teu Deus, com todos os povos aos quais temeis. Então você não precisa temer, porque quem luta por você é o Senhor. O que você precisa fazer é ser fiel, o que você precisa fazer é ser obediente, você precisa confiar, você precisa crer, e as suas ações precisam demonstrar que você crê. Então aqui nós podemos ir agora para a pergunta 5, e a pergunta 5, vamos ver, diz assim: de acordo com Êxodo 14, verso 13, 14 e 25, qual era o plano original e a ideia de Deus a respeito do envolvimento dos israelitas na guerra? Então olha só, o plano original de Deus, meus amigos, era que Ele mesmo lutasse por Israel enquanto o povo permanecesse confiante e em paz. Deus queria mostrar que a vitória não viria da força humana, mas do seu poder. Assim os israelitas deveriam ficar firmes e ver o livramento do Senhor, pois era Deus quem confundiria e derrotaria os seus inimigos. Então, nós agora podemos ir para a parte de quinta-feira, e na parte de quinta-feira nós temos o título Segunda Melhor Opção. Nós temos aqui na parte de quinta-feira, então, o relato de Josué capítulo 6, verso 15 a 17 e o verso 20, e depois nós temos o texto que é apresentado na lição para ser lido, também de Êxodo 17, verso 8 até o 13. Vamos ler primeiramente Josué 16, verso 15 em diante? O que diz esse texto aqui? No 7º dia, madrugaram ao subir a alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, roíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então nós temos aqui o momento em que Josué ele toma a cidade de Jericó. Percebam, o evento e o contexto eles já atravessaram o Rio Jordão, e depois Deus pede para eles: olha, o que vocês precisaram fazer é apenas se santificar. O anjo do Senhor, o príncipe do exército do Senhor, o próprio Jesus, em sua forma pré-encarnada, aparece para ele e diz: olha, o que vocês precisam fazer é se santificarem, se lavarem, resolver os problemas e intrigas entre vocês, perdoarem mutuamente, lavarem as suas vestes, e também vocês devem ser circuncidados.
circuncidados. E quando eles fossem circuncidados, eles estariam vulneráveis. E a vulnerabilidade deles proclamariam que realmente a guerra não foi vencida por eles, porque eles estavam ali operados sem nenhuma anestesia, estariam fracos e eles apenas iriam andar em círculos ao redor da cidade, gritar, tocar trombetas e então a muralha iria cair. Agora nós vamos para um outro relato, que é aquele que aconteceu lá em Êxodo 17. Nós temos então a batalha contra os amalequitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, ou seja, no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão, ou seja, o meu cajado. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia na guerra. Quando, porém, ele abaixava a mão, quem prevalecia na guerra eram os amalequitas, ou Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou a Amaleque, os amalequitas e o seu povo a fio de espada. Então perceba que a lição está trazendo aqui na parte quinta-feira duas histórias. E na pergunta 6 nos pergunta qual é a similaridade dessas histórias e quais são as diferenças. Então vamos ver as duas histórias e vamos responder aqui a pergunta. Quais são as similaridades? A similaridade, em ambos os relatos, Deus é quem dá a vitória e o povo vence pela fé e obediência. Então, o que há de comum nas duas histórias é que Deus é quem dá a vitória, é Deus que vence por eles, é Deus quem luta no lugar deles. Mas para isso eles precisam ser obedientes e precisam ter fé. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que em Êxodo 17, Israel luta enquanto Moisés intercede. Então há uma luta realmente corpórea, né? Uma luta de um exército contra o outro. Agora em Josué 6 não, Deus derruba as muralhas sem combate direto e ele dá a vitória ao povo, porque a vitória vem do poder do Senhor, da confiança no Senhor. Então nós vemos isso, nós vemos que o povo estava totalmente vulnerável porque eles tinham sido circuncidados, e você pode procurar na internet depois um vídeo explicando um pouco mais da circuncisão. A circuncisão era quando todo garoto do sexo masculino, no 8º dia, deveria ter o prepúcio do órgão genital cortado. E com isso era um sinal entre o povo de Abraão, era uma aliança, né, entre o povo de Israel e Deus. E eles deveriam praticar essa aliança. Mas para fazer isso em meio ao deserto, sem os recursos que hoje temos na atualidade, sem anestesia, o povo ficava vulnerável. Deus queria mostrar para eles que eles não iriam vencer pelas suas forças, pela sua capacidade, pelas suas estratégias. Eles venceriam realmente porque o Senhor estava com eles. Então agora nós podemos sim ir para a parte de fechamento. E na parte de sexta-feira eu quero ler com vocês aqui esse único texto de Patriarcas e Profetas, página 426 e 430. Diz assim: quando a rebelião surgiu, Deus se viu com duas opções. Ou abdicaria de sua essência imutável e eterna, entregando o universo a uma criatura rebelde, que era Lúcifer e Satanás, ou seria um pai justo, amoroso de todas as criaturas. Deus escolheu a segunda opção. E nesse caso, o choque entre seu poder e as forças do mal era inevitável. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, ao vermos esse texto, nós notamos de que Jesus estava perfeitamente no centro do universo, onde todas as galáxias orbitavam ao redor do seu trono. Tudo estava em perfeita harmonia, perfeita paz. Jesus sentava em seu trono, governando sobre todos os anjos, sobre todos os mundos não caídos. Mas ele vê a situação do planeta Terra. Ou ele iria entregar o planeta Terra, a humanidade, na mão de Satanás, ou ele seria um pai justo, ou ele seria um pai poderoso que iria salvar a humanidade. Mas para isso ele precisaria se abdicar da sua essência, da sua imutável essência e da sua eternidade. E ele viaja por entre as galáxias, ele nasce nesse mundo pecador. Não existia para ele um local bonito para que ele nascesse, um hospital, um berço bonito. Ele nasce em um lugar de pobreza, em meio aos animais, em meio à sujeira. Não existia espaço para ele entre os seus familiares, não existia espaço para ele entre aqueles que eram o seu povo. Ele nasce de uma forma muito humilde e ele, de todas as famílias da terra, de todos os casais que existiam, ele escolhe nascer
no meio de uma família pobre, em meio a uma cidade que era uma cidade considerada como sem nenhum prestígio. E ele vai vivendo ali de forma anonimata por 30 anos. Ele é considerado como aquele filho que é um filho bastardo, que nasceu daquela mulher, Maria, sabe lá como, aquela que ficou grávida sem ter um marido. E ele vai suportando toda essa circunstância. Depois dos seus 30 anos, ele é batizado, ele começa o seu ministério público, começa a ensinar, começa a amar, cuidar das pessoas, consolar, instruir, mas o seu próprio povo o rejeita, pegam ele, batem nele, rejeitam os seus ensinos, judiam de Jesus e de forma mais terrível que possa haver, eles o açoitam, eles lhe causam dor, colocam na sua cabeça uma coroa de espinho para que nós pudéssemos um dia ter uma coroa de vitória, uma coroa de glória. Ele deixa o seu trono glorioso para que nós um dia pudéssemos sentar à direita do nosso Deus, do nosso Pai no reino celestial. Ele então suporta a vergonha de ser colocado naquela cruz totalmente nu. Ele morre ali para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele nos remove das trevas para a sua maravilhosa luz. No terceiro dia ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, ele é elevado aos céus. Mas ele continua intercedendo por mim e por você. Jesus te ama por amor intenso e a lição da Escola Sabatina dessa semana quer apresentar para nós esse grande conflito por trás de todos os conflitos para dizer para você e para mim que ele nos dará a vitória, nos dará a batalha, nos vencerá a batalha por nós, porque se nós estivermos ao lado dele, confiarmos nele como o povo de Israel confiou, se nós buscarmos ao Senhor orando e colocando nossa vida inteiramente nas mãos dele, ele nos dará vitórias sobre o pecado, as vitórias sobre as forças do mal. Nós teremos a condição de avançarmos e de desfrutarmos por toda a eternidade da sua riqueza, da sua glória, da sua eternidade, viajarmos pelas galáxias, pelos mundos, teremos a oportunidade de reinar sobre todas as nações. E neste momento, nessa lição, eu gostaria de convidar você a se entregar a Cristo e a decidir em qual lado você vai seguir. Qual será a sua decisão? De um lado está Jesus, convidando você para que pertença ao seu povo. Do outro lado está Satanás, te oferecendo apenas prazeres momentâneos, efêmeros, que em breve acabarão, que em breve ruirão. Mas as alegrias e prazeres de Deus, os gozos de Deus, são dados a você de forma eterna. Que você hoje escolha viver do lado de Deus. Que você hoje entenda que as dificuldades que você está passando no seu casamento, na sua família, os problemas socioeconômicos, todos esses problemas, eles são em Deus resolvidos e você pode crer nisso. Gostaria você hoje de colocar a sua vida nas mãos de Deus e de escolher mais uma vez ficar do lado dele. Que você seja muito abençoado. Foi uma alegria estudar a Bíblia na sua companhia e nós nos encontramos na lição da semana que vem. Até lá!